Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos bem-vindos ao meu canal. Eu peço desde já que você possa dar seu joinha e você possa também difundir esse canal, indicando para mais pessoas, porque assim o YouTube entende de que você está gostando e vai indicar para outras pessoas. É uma forma também, principalmente, de nós conhecermos mais a palavra do Senhor e também a doutrina católica. Hoje eu gravo esse vídeo adiantado para dar tempo de difundir. Nós vamos falar sobre o Dia dos Finados, dia 2 de novembro e também, tanto quanto também o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículo 37 e 47. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois é esta a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei se é esse evangelho que vai ser lido no Brasil, porque existem os evangelhos facultativos, mas eu escolhi este evangelho justamente que está no capítulo 6 de João, para que nós possamos meditar sobre essa realidade do dia de finados. O dia de finados que vem estar atrelado também com a festa de Todos os Santos. Então, nós contemplamos numa olhada só essas três realidades da igreja. Então, muitas vezes nós, quando pensamos em igreja, as pessoas têm uma ideia equivocada. Primeiro, de pensar que Jesus não deixou nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma religião. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Uma verdadeira baboseira, uma tonteria, uma idiotice. Quando lemos o Evangelho, vemos bem claro que Jesus formou um grupo de discípulos, um grupo de apóstolos, que deu-lhes poder, que deixou e que instituiu uma igreja, a sua igreja, a igreja que vem lá da palavra hebraica, kadhal, que significa os convocados, a assembleia. E uma igreja com uma constituição hierárquica, né? Só que também nós vamos vendo nos evangelhos que essa igreja, esse corpo de Cristo, como São Paulo vai nos dizer em Efésios 5, tem essas três dimensões. Temos a igreja militante, nós que estamos neste mundo, que vivemos, que militamos. Militar significa então essa parte da guerra, aqueles que lutam, e lutamos para o quê? Lutamos para nos salvar. A igreja que está no céu, que é chamada de Jerusalém Celeste, que contempla Deus face a face, que louva o Pai, que louva o Cordeiro, que louva o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, todos os salvos, desde dos primeiros pais, Adão e Eva, passando pelos grandes justos, Abel, podemos dizer Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os grandes patriarcas de Israel, e depois, por fim, chegando a todos aqueles que já passaram pela purificação, todos que estão no céu. E uma terceira dimensão, aqueles que estão em estágio de purificação, que nós chamamos de purgatório. Então, purgatório, céu, inferno, purgatório. A igreja triunfante, os que estão no céu. A igreja militante, nós que estamos ainda vivos neste mundo. E a igreja padecente, aqueles que estão justamente purificando-se para que possam uma hora adentrar no céu e contemplar Deus face a face. E ontem, podemos dizer, celebrávamos a festa dos santos, de Todos os Santos. Então contemplamos aqueles que são os eleitos, aqueles que realmente lutaram e podemos dizer foram os salvos, aqueles que são os frutos da redenção, os frutos do sacrifício de Jesus, porque todos nós somos pecadores, então nós temos o perdão de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós obtemos o perdão de Deus. Os que pecaram e arrependidos pediram a misericórdia do Senhor, principalmente pelos sacramentos, têm este fruto, são aplicados os méritos da paixão de Jesus.
E também, se nós não pecamos gravemente, Deus nos deu a graça de correspondermos à sua graça, porque corresponder à graça de Deus também é uma graça, também como frutos da sua paixão. Então, essas três realidades, céu, inferno e purgatório, os que estão no céu, eles podem interceder por nós. Então, os santos canonizados, quando a igreja canoniza um santo, quando a igreja põe o santo no catálogo dos santos reconhecidos, claro que santos só Deus, Kodesh, os separados só Deus, mas aqueles que podemos dizer que Deus é admirável nos seus santos, Deus vive, Jesus vive nos seus santos, podemos contemplar as perfeições de Jesus nos homens e nas mulheres que levaram uma vida heróica. Eles primeiro servem como modelos para nós. Quando vemos 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo escrevendo assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é muito importante nós católicos conhecermos a vida dos nossos santos, seja os santos apóstolos, seja os santos mártires que derramaram seu sangue por amor de Jesus, sejam as santas virgens que guardaram a sua pureza por amor de Jesus, sejam os confessores que sofreram os tormentos por causa de Jesus, seja os doutores da igreja, aqueles que destilaram sua ciência sagrada dentro do rebanho do Senhor, iluminados pelo Espírito Santo. Então, e muito mais ainda, aquela que é a protótipa de todas as santas, que tem em si todos os graus superlativos de todas as virtudes e qualidades, atributos, que é justamente a bem-aventurada sempre Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus, e que Jesus deu para ser nossa mãe, até o Tocos, a mãe de Deus. Então, primeiramente temos essa questão, devemos conhecer e imitar a virtude dos santos, e depois temos intercessores no céu. Então, assim como eu posso rezar por você, você reza por mim, nós rezamos, oramos um pelos outros, os santos que estão no céu rezam por cada um de nós, porque a igreja é uma realidade orgânica, a igreja é o corpo de Cristo. Então vamos imaginar, eu estou aqui no quarto, tenho um teto, se de repente aqui pega fogo, conseguir passar a cabeça, evidentemente que eu vou me esforçar para poder salvar meus braços, o tronco, as pernas, salvar o meu corpo inteiro. Então os membros que estão no céu lutam, eles intercedem para que todo o restante do corpo também possa ser salvo. Então os santos, eles intercedem por nós, queremos nós, sim, queremos não, possamos pedir a sua intercessão ou nós também não pedimos, só que essa intercessão se dá no próprio Jesus. Há um só mediador entre o céu e a terra, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Há um só mediador entre o céu e a terra, Cristo Jesus, homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas em Jesus nós também somos mediadores. Jesus é o único Filho do Pai, o Filho unigênito do Pai. O homosus to patrion, patros, o consubstancial ao Pai. Em tudo igual ao Pai, quem me vê vê o Pai, como Jesus nos ensina. Mas em Jesus também nós, mediante o sacramento do batismo, somos também adotados e nos tornamos, como diz João na primeira epístola, de fato, filhos de Deus. Só Jesus é o sumo e eterno sacerdote, como diz a carta aos Hebreus. É só Ele, ao Gadol Kohen, é Ele que vem apresentar o sacrifício da remissão no grande Yom Kippur, no grande Kodesh Kodashim do santuário do céu para o Pai, oferecer seu sangue em imolação e expiação dos nossos pecados. Mas em Jesus, dentro do único e sumo sacerdócio de Jesus, Jesus que vem unir o céu com a terra com o céu, Jesus que é fiel, o atributo do sacerdote fiel com relação a Deus, e ao mesmo tempo ele é compassivo, também compassivo com relação aos homens. Em Jesus nós também somos sacerdotes. Seja o sacerdócio comum dos fiéis, seja o sacerdócio dos batizados, que são chamados a darem a sua vida, a oferecerem sua vida por Deus e a Deus, seja nós padres, presbíteros e muito mais os bispos que têm a plenitude do sacerdócio, somos sacerdotes ministeriais que não só oferecemos a nossa vida, mas também oferecemos o único e eterno sacrifício de Jesus presentificado em cada missa, pelo ministério do sacerdote mediante o sacramento da ordem, porque o padre, muito mais o bispo, age in persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. Então, em Jesus somos filhos de Deus, em Jesus
somos sacerdotes em graus diversos, mas sacerdotes, e em Jesus também nós somos intercessores. E nós contemplamos isso na festa de todos os santos e somos chamados, convocados a sermos santos. Como nos diz, então, 1 Tessalonicenses, que é a vontade de Deus, a nossa santificação, como lembra a Igreja no Concílio Vaticano II também, na Lumen Gentium, né, da chamada universal à santidade. Todos nós somos chamados a reproduzir em graus diversos diante da nossa vida as perfeições de Jesus. Dom Columba Marignon, um grande abade beneditino, que tem um livro chamado Jesus Cristo e seus Mistérios, vem dizer que os santos eles reproduzem as perfeições de Jesus. E hoje nós celebramos os finados, então contemplamos a realidade da morte. A morte que é uma realidade que Deus não quis, a morte que entrou por causa do pecado, como a ruptura do homem com Deus. Então, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, preferem acreditar na serpente, preferem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles, como cabeça que eram, romperam com a fonte da vida, que é o próprio Deus. E assim, imaginemos quando você enxufa um aparelho, você conecta um aparelho à tomada e aí circula a vida nesse aparelho. Enquanto estiver conectado à tomada, à energia elétrica, também aconteceu com Adão, aconteceu com Eva, nossos pais. Quando disso conectaram com a fonte da vida, a morte entrou. E o que a igreja ensina sobre a morte? O que a igreja ensina os novíssimos sobre a morte? A escatologia. Primeiramente, nós devemos ter bem claro que a Igreja Católica, a partir da palavra de Deus, a partir da tradição, a partir do seu magistério, nos ensina, né? Porque existem depois duas oposições heréticas que as pessoas, principalmente no Brasil, acreditam devido a esse sincretismo que nós vivemos. Primeiro, a reencarnação. A reencarnação não existe. Então, de dizer que nós já existíamos e que nós estamos neste mundo para purgar os nossos pecados e para evoluirmos, e o que nós não quitarmos nessa vida, vamos quitar na outra, vamos pagar na outra vida, e que nós vamos se encarnando também em esferas e mundos superiores. Então, essa doutrina oriental, que depois foi codificada por Allan Kardec no meio ocidental, não é verdade, não é palavra do Senhor. O outro grande extremo é chamada também de mortalismo cristão, que também é errado essa doutrina, que veio ser defendida pelos adventistas do sétimo dia e pelos testemunhas de Jeová, que faz uma leitura que a alma do homem é mortal. Portanto, quando o homem morre, morre sua alma, e só depois, justamente na parousia, todos nós vamos ser ressuscitados. Essas duas posições, justamente, elas são erradas. Seja a reencarnação, a posição reencarnatória, seja a posição do mortalismo cristão, e também a posição defendida pelos protestantes, que só existir um céu, um inferno, e que aqueles que estão no céu não podem, por exemplo, interceder por nós. Isso também é totalmente equivocado. A posição católica é que logo após a morte acontece o juízo, como está escrito em Hebreus 9:27, logo após a morte vem o juízo. Então, com a morte acontece a separação do corpo com a alma. A alma que é imaterial, a alma que é esse ser dessa substância espiritual, portanto, não tem elétrons, prótons, nêutrons, não é feito de matéria. A alma que, como nos diz o Papa Pio XII, é criada imediatamente quando acontece a fecundação. Então, acontece essa separação e a pessoa vai se ver perante a luz de Deus. E diante de Deus, ela vai ser julgada perante nosso Senhor Jesus Cristo, julgada por todos os atos bons, por todos os atos maus que ela cometeu. E aí, teremos dois destinos eternos, seja o céu, aqueles que estarão na glória, seja o inferno, aqueles que estão condenados, privados da glória de Deus, privados da visão de Deus, da visão beatífica, privados de todo amor, nos tormentos eternos, atormentado pelo fogo, atormentado pelo seu remorso, atormentado pela visão do demônio, atormentado pela solidão eterna, pela escuridão, pelas trevas eternas. Então, dois destinos eternos. Porém, aqueles que vão para o céu e há alguma coisa para purificar, vão passar por essa realidade chamada de purgatório. Todo pecado tem essas duas dimensões, a dimensão da culpa, a dimensão das penas temporais. Então, por exemplo, se eu briguei com você, eu tenho um relógio, né? Então, no meio da briga quebrei o seu relógio.
mas eu pedi perdão para você e você me perdoou. Isso acontece quando nós nos confessamos com o sacerdote. Estou arrependido, me confessei, a culpa é remida, voltamos a ter amizade com Deus. Mas por dever de justiça, eu tenho que devolver o relógio, tenho que pagar, tenho que ressarcir. Então essas penas temporais contraídas com a justiça divina, nós vamos ter que ressarcir, vamos ter que purificá-las. Seja amando Deus nessa vida, seja acolhendo os sofrimentos que Deus permite, chamada penitência passiva, seja nós escolhendo-nos, fazer penitência por conta própria, por amor a Deus, chamada penitência ativa. E aquilo que nós não remirmos, que nós não saudarmos, usando um termo mais comum, inevitavelmente acontecerá no purgatório. Então no purgatório só há uma porta de saída que é o céu, mas a pessoa sofre esse tormento de ainda não estar na graça, no sentido de não estar apta de ver ainda a face de Deus, de ter os seus anseios suprimidos. Céu, inferno, purgatório. Os que estão no céu contemplam a Deus, intercedem por nós. E os que estão no purgatório ainda não contemplam a Deus e nós podemos interceder por eles. Só que, e isso é chamado de escatologia individual, mas existe a final, porque nosso Senhor Jesus Cristo voltará e os nossos corpos foram feitos para estarem unidos às nossas almas. Só que nossos corpos, também marcados pelo pecado, marcado pela limitação, não resplandecem, seja a feiura das nossas almas corrompidas pelo pecado, seja a beleza, embelezadas pela graça de Deus e pela santidade de vida. E isso quando Jesus Cristo voltar, então o número dos eleitos ser completo, então ele voltar, acontecerá a ressurreição da carne e todos nós gozaremos de Deus na nossa carne ou pagaremos as penas eternas também na nossa carne. E isso aqui nós falamos enquanto juízo universal. Temos na nossa morte o juízo particular e no fim dos tempos o juízo universal, o Yom Adonai, o dia do Senhor, em que tudo será publicado e a justiça será realizada diante de toda a humanidade. Porque nós, homens, quando pecamos, tem uma consequência não só na nossa vida, mas também na história de outros homens, porque estamos unidos de uma forma holística, de uma forma orgânica um para com os outros. Agora, nesse dia de finados, as pessoas erram muito de achar que a missa serve, por exemplo, para homenagear os nossos mortos, que a missa serve para honrá-los. Não. A missa nós oferecemos para sufragar. Na missa, que é o sacrifício de Cristo presentificado nos nossos altares, os méritos de Cristo são aplicados pelas nossas almas e podemos ajudá-las, seja com as nossas orações, seja com gestos de caridade, muito mais ainda com a Santa Missa, seja também pelas indulgências plenárias que nós podemos lucrar pelos nossos defuntos. Depois da morte, o maior gesto de caridade que podemos oferecer é justamente a orações pelos nossos mortos. E o dia de finados é o momento de nós pensarmos também na nossa morte. A morte vem redimensionar a nossa vida, como nos ensina esse filósofo, Kierkegaard, vem redimensionar a nossa vida, porque aí eu vou dar o valor devido aos meus atos. E é o momento de eu pensar na minha salvação. As pessoas partem do princípio que estão salvas, nós não estamos salvos. Então, de eu ser salvo, sempre à noite, antes de dormir, fazer meu exame de consciência, sempre pensar nos pecados que cometi por atos, palavras e omissões, pensamentos, atos, palavras e omissões, rezar um ato de contrição, pedir perdão ao Senhor, procurar o sacerdote e se confessar. A pergunta que nós devemos fazer, a igreja recomenda a pensarmos na morte ao menos uma vez por dia. A pergunta que eu devo fazer é o que eu devo fazer para ser salvo, para ir para o céu. Então, primeiro, justamente acolher Jesus no nosso coração como o Senhor e Salvador. Depois, os sacramentos, os 7 sacramentos, o batismo, que é essencial para a salvação, confissão frequente, a comunhão em estado de graça. Depois, viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Quando o jovem rico perguntou para Jesus o que eu devo fazer para ter vida eterna, Jesus falou: guarda os mandamentos. Depois, o mandamento novo do amor, rejeitar o pecado e ter vida de oração, termos este contato contínuo com o Senhor.
e uma grande devoção à Virgem Maria. Toda a Ave Maria que nós rezamos, dizemos na segunda parte da Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, porque todos nós somos pecadores. Não tem os pecadores como artigo, como se não existissem homens que não são pecadores. É sem, todos nós somos pecadores. Agora, ou seja, o momento exato e na hora da nossa morte, que nós não sabemos, mas será o momento mais trágico, dramático e o momento mais importante, porque é a nossa entrada para a eternidade. Que a Virgem possa interceder por nós e sermos auxiliados por ela no momento dramático. E, enfim, passamos o que venhamos a passar, soframos o que venhamos a sofrer, que possamos ser salvos e um dia contemplar o Deus 3 vezes santo, dar honra, glória e majestade e louvar ao Senhor por tudo que Ele realizou por nós e que realiza. E termos a vida, como disse Santa Teresa d'Ávila, deixa a vida para entrar na vida. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.